Bom, vamos lá. Primeiro é importante entender que tem duas categorias de livros aqui que vão predominar. Um é mercado financeiro e outro é desenvolvimento pessoal e esses estudos sobre a vida, alguns sobre filosofia e outros sobre religião. Dito isso, vamos embora, tá? Vou começar por essa prateleira, onde eu vou explicar de forma mais breve, mas eu vou selecionar os livros que eu acho que são relevantes para vocês lerem, principalmente para quem é iniciante. Aqui embaixo também tem alguns livros nessas estantes, mas elas estão meio bagunçadas e essa aqui pelo menos não tem nada. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não, aqui também não tem livro. Então vamos lá. Vamos começar por essa estante daqui. Esse aqui é o boneco do agiota brasileiro, que inclusive foi decapitado, infelizmente, ele caiu. Ele tá sem cabeça. Mas vamos começar por esse livro aqui, tá? Que pra mim foi um grande arrependimento. Tá um pouco empoeirado aqui, que eu tô uns meses sem chamar a moça da faxina pra vir pra cá. Semanas ou meses, sei lá. Esse primeiro livro aqui é do John Perkins, Confessions of an Economic Hitman. Esse livro aqui é uma análise geopolítica sobre guerras e tudo mais. E é basicamente a história de um funcionário do governo americano que ia para vários países com uma única missão: instalar a crise lá. E isso aqui, esse livro aqui eu nem li ele todo, eu parei logo no começo, porque eu achei ele muito chato, muito cansativo, porque ele dá com detalhes a situação econômica de cada país, o que particularmente não me interessava tanto assim. Mas eu achei um livro interessante aí de dar uma olhada. E, enfim, basicamente te explica que boa parte do que você acha que é a política nacional dos países do Brasil, da Venezuela, do Equador, na verdade são os Estados Unidos comprando e instalando crise ali. Dito isso, vamos continuando. Biografia do Warren Buffett, uma biografia maneira, só que eu não tive saco para ler ela toda. E eu não sei se você passa por esse mesmo problema que eu, acredito eu que sim, que nos dias de hoje é quase impossível você conseguir ler um livro por completo, eu não tenho atenção para isso. Eu leio 10 páginas num dia, já não consigo fazer, porque eu tenho outras coisas para resolver, tenho um filho para criar, tenho que ir para casa, tenho que fazer várias coisas. Mas além disso, é uma distração absurda. Eu sou muito viciado em celular. E eu não acho isso bom, tá? Só tô falando que eu tenho vício, eu tenho aquele ímpeto da minha cabeça, tá sempre me levando aí para mexer no celular, e isso me atrapalha no meu dia a dia. Depois disso, tá? Depois desse livro, da biografia do Warren Buffett, que eu acho maneiro, mas ao mesmo tempo, cara, tu vai ler a biografia de um cara que ficou rico nos anos 30, 40, não vai mudar muita coisa na tua vida porque as referências são diferentes, mas é legal como bagagem cultural porque isso vira assunto e vira conteúdo. Mas vamos lá. Além disso, eu vou mostrar essa box aqui, que é uma box de Chesterton, que a minha esposa, na época minha namorada, me deu. Desses livros aqui, eu já li um pouco de cada um, mas não terminei, mas são livros muito bons, também que oferecem uma bagagem cultural bem maneira, fala sobre feminismo, enfim. Isso aqui é a barrinha de proteína da Growth. Não compro porque é muito ruim, me arrependi brutalmente de ter comprado isso aí, porque parece um chiclete, só que de comer. Além disso, tem esse livro do pessoal da Empíricos, né, que é do Princípios do Estrategista. Esse livro aqui fala de uma perspectiva muito maneira sobre investimentos para longo prazo. Não é a forma que eu adoto como minha filosofia, mas é legal, é uma bagagem maneira. Eu acho que ele explica muito melhor do que outros gurus aí, porque de fato o Felipe Miranda é um cara muito respeitado e eu gosto muito dele, do pessoal da Empíricos. Por mais que eles sejam agressivos, eu acho que a agressividade é a forma mais conservadora de se falar sobre mercado financeiro, porque quando você tenta vender a ideia de que é seguro investir na bolsa, essas coisas assim, coisa que muito influenciador tentou fazer, você está mentindo. E esses caras, eles levaram isso para outro extremo, óbvio. Também tem a parte marqueteira disso, mas eu acho que há um fundo de verdade nisso, de sinceridade. Aí, pulando aqui, né, esses dois livros que são de economia comportamental, que também vale ler, um é do Daniel Kahneman, outro é do Richard Thaler, dois caras renomadíssimos, a gente vem aqui para a segunda prateleira. E daí vem o que para mim é o melhor livro que eu já li, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. Esse livro aqui explica um pouco mais sobre a opcionalidade e como isso está incluído em todas as coisas do nosso dia a dia. Então é um livro muito foda, tanto que eu tenho aqui minhas demarcações. E o principal insight desse livro é que um livro bom não pode ser resumido, então não tem como eu resumir. É simples essa resposta, tá? Isso aqui é um papelzinho do Opus Dei. E eu tive a oportunidade de ir na sede do Opus Dei lá em Roma, na Itália, né? Para quem não sabe, o Opus Dei é uma vertente... Eu não vou falar uma vertente, né? Mas eu estou tentando explicar isso de uma forma que seja palatável para um leigo, né? Mas é um grupo dentro da Igreja Católica que foi fundada por São José Maria Escrivá, um santo canonizado pela Igreja de fato. Tive a oportunidade de ir lá, que é onde se encontra o corpo dele e do Dom Álvaro também. E foi uma oportunidade bem bacana, a gente foi lá na nossa lua de mel. Dito isso, a gente tem aqui o livro Princípios do Ray Dalio. É um pouco mais do mesmo, mas é um livro bacana também. Eu já li outros livros do Ray Dalio, como esse daqui. Inclusive, eu tenho que comprar o outro livro dele, que é aquele Principles for Economic New World Order. Princípios para a Nova Ordem Mundial, né? Eu queria ver e comprar esse livro, ainda não li, mas eu li esse daqui de cabo a rabo, que fala sobre as principais crises da história do planeta. E esse livro é muito foda, porque ele dá uma explicação profunda. Eu vou até, já que esse aqui é um vídeo para ser mais longo mesmo, né?
não tem problema. Eu vou pegar aqui o livro, vamos ver se eu consigo não fazer um strike aqui. Opa, vamos abrir esse livro aqui para vocês verem. Tem muito tempo que eu não abro ele, tanto que ele está aqui, ó, empoeirado. Mas esse livro aqui, ó, ele analisa mesmo a fundo o caso econômico de cada um dos países. E você vê que, de fato, eu fiz um estudo profundo de cada um desses temas, porque era isso que eu fazia na época. Esse aqui era o meu trabalho, aprender. Tanto que eu li esse livro nessa época ali que eu acordava 4h30 da manhã, como eu sempre conto dessa época, com certo saudosismo, com certo orgulho, porque foi ali que eu edifiquei boa parte do conhecimento que eu uso até hoje. Além disso, a gente tem a biografia do Charles Munger, do Charlie Munger, né? Charlie é um apelido para Charles, que para mim foi um dos caras mais fenomenais que passaram aqui por essa terra. Também é um livro muito bacana. E além disso, tem aqui a biografia do Arnold Schwarzenegger, o austríaco, genial, um cara com uma história muito bacana. Eu acho que essa foi um dos últimos livros que eu li, inclusive. E é um livro bacana porque ele expressa, de certa forma, os sentimentos dele conforme ele vai narrando os momentos da vida dele, né? Eu acho que duas coisas ficaram para mim desse livro de insight. A primeira delas é ele contando que muita gente achava um absurdo, né? Que seria muito cansativo, muito exaustivo treinar 2 vezes ao dia. Na época que ele era o Mr. Olympia, né? O homem mais forte do mundo, né? Mais forte não, mas o homem com o físico mais bonito do planeta. E ele falava que ele fazia aquilo com alegria, porque ele sabia que aquilo era um privilégio. E tu ter essa sabedoria, saber enxergar as coisas como uma dádiva que elas de fato são, porque isso aqui é uma dádiva, tu tá tendo a oportunidade de ver esse vídeo, de ler um livro, de viver essa vida, isso é uma dádiva. E ele sabia encarar isso de uma forma muito alegre e muito leve, pelo que ele expressa no livro. Ele também conta do episódio onde ele traiu a esposa dele com eu acho que era uma espécie de empregada doméstica, ou era uma babá, alguma coisa assim. E isso foi um episódio muito traumático, que fez ele se divorciar da esposa, que era inclusive a família dele era uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos, né? Por mais que ele não fosse americano, ele foi governador da Califórnia, um dos primeiros governadores da Califórnia a serem do Partido Republicano, que é um partido de direita, por mais que ele não fosse um cara tão de direita, tanto que ele não apoiou o Trump nessa última eleição, ele foi pró-Kamala Harris, mas ele, por mais que ele seja alinhado à esquerda em muitos princípios, ele era do Partido Republicano, e ele conta essa história aí de uma forma legal, porque ele era filho da família, a esposa dele era da família Kennedy, né? A família do John Kennedy, se não me engano, a esposa dele é Maria, né? Maria Kennedy, era sobrinha do ex-presidente John Kennedy, que foi inclusive assassinado brutalmente. Mas vamos lá, voltando aqui aos livros, tá? Aqui nessa prateleira a gente praticamente zerou tudo, né? Aqui tem 48 Leis do Poder, não é um livro que eu leio assim com frequência, ele é mais um manual que de vez em quando eu dou uma consultada ou outra, que eu acho que tem muito conceito bacana aqui para você aprender. E aqui a gente tem o Tudo ou Nada, que é a biografia do Ike Batista, para mim o maior brasileiro do século XXI, não em fama mundial, né? Se fosse seria o Neymar ou qualquer outra pessoa, e nem de virtudes, mas é o cara que mais construiu coisa, e a gente não pode descartar isso, né? A gente vive numa cultura onde o sucesso é muito desprezado, né? Como dizia Tom Jobim, o sucesso no Brasil é uma ofensa. Então eu acho que o livro do Ike Batista conta um pouco da história dele, eu acho que está bem enviesado, mas de qualquer forma é um livro muito bem escrito pela Malu Gaspar, que é uma jornalista ali da Globo News. Agora a gente vem para essa outra prateleira, e essa outra prateleira fala sobre outros livros que também foram muito relevantes na minha trajetória, tá? Eu vou botar aqui na outra câmera para vocês verem. Esse livro aqui é a biografia do Soros, eu li esse livro de cabo a rabo, e eu estudei muito a trajetória dele, não como o globalista que ele é, e nem de forma ideológica, porque eu desprezo todos os vieses e tudo que ele financia ao redor do mundo, mas tirando isso de lado, se você for estudar a biografia dele no mercado, é bem interessante e curiosa de você observar. Ele conta um pouco mais sobre tomada de decisão. Eu já fiz até um estudo comportamental sobre o George Soros. Inclusive, existe uma psicóloga brasileira chamada Flávia Simbalista, que ela fez um estudo e mostrava o que fazia ele tomar as decisões. E nesse estudo, o filho dele, Robert Soros, explicou que ele desfazia as posições dele no mercado e muitas das vezes por estar sentindo uma dor nas costas, uma dor de barriga. Ou seja, ele tinha um senso um pouco intuitivo na tomada de decisão. Eu acho isso maneiro quando a gente está analisando o mercado, a gente também não desprezar aquilo que passa na nossa cabeça e não relevar certos sentimentos, né? Porque no final das contas a gente está lidando com a emoção também. Depois disso tem o Psicologia Financeira, que é um livro muito bom, um dos melhores que eu já li também. Hábitos Atômicos, No Market Wizards, esse livro aqui é legal, ó, tem até um band-aid do Walgreens como marcador, porque eu uso o que tiver na frente, mas esse livro aqui é bem bacana também, porque ele entrevista vários traders e ele pergunta como que eles se sentem mediante a rotina e tudo mais. Então é como se fosse um podcast, só que em livro. São vários podcasts no caso. E ele vai anotando os insights, o Schwager.
Aqui tem a Suma Teológica. Confesso que eu não sou inteligente o suficiente para ler Tomás de Aquino, mas eu já fiz algumas leituras aí de forma breve, anotando. E assim, esse é o tipo de livro que você lê 2 páginas, no tempo que você leria 15, 20 páginas de outro, mas é um livro muito bacana também. Aqui embaixo a gente tem poucos livros. Tem essa Ferrari aqui, se não me engano é a Ferrari F8, não sei direito qual que é. Ferrari 200, eu não sei se é essa aqui o nome dela, mas é uma linda decoração aqui do escritório. Aqui tem o livro Mercado de Opções, que eu comprei do professor Luiz Maurício, inclusive é uma referência no mercado de opções, né? Esse senhor aqui, tive a oportunidade de encontrar pessoalmente com ele, na época, foi na pandemia, inclusive, né? No finalzinho. Aqui tem o Dynamic Hedging, que é um livro do Taleb sobre opções, também é um livro bacana, mas é muito complexo, mas ele escreve muito bem, isso é curioso, né? Porque o mesmo cara que escreveu um livro super topo de funil, né? Sobre opções, sobre antifragilidade e tudo mais, também foi capaz de escrever um livro muito técnico sobre opções. E aqui embaixo a gente tem outros livros. Trend Following, do Michael Covel, ele fala da estratégia que muitos traders usam, que é uma estratégia que funciona, mas hoje particularmente eu não uso. David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Esse livro, vocês vão ver que eu tenho um outro dele aqui. Eu comprei ele em inglês e em português. Inglês e português. Por quê? Eu tinha comprado em inglês, eu viajei para a Europa, levei ele na minha mochila, cheguei no Brasil, não achei ele em nenhum lugar. Aí eu comprei em português, depois eu encontrei ele na minha mochila. Simples a história. Aqui tem o Pai Rico, Pai Pobre também, que ele está até meio rasgado aqui, que eu emprestei para um cara que rasgou, mas é um livro também excelente, que muda a tua mentalidade, faz enxergar as coisas de outra forma. Esse livro basicamente conta a história de um cara que tinha 2 pais, né? Ele tinha 2 pais de criação, 2 mentores. Um deles é o que seria um CLT, seria o equivalente a um funcionário público no Brasil, mas nos Estados Unidos seria CLT, um concursado da vida aqui. E basicamente esse era tido como exemplo de sucesso pela sociedade. Enquanto outro pai, né? Ele era um cara que era analfabeto do ponto de vista acadêmico, ele era um cara das ruas, mas ele sabia fazer dinheiro. E isso fez dele o pai rico de verdade, enquanto a sociedade desprezava, de certa forma, esse tipo de comportamento. Então, esse livro mostra o que é a riqueza de verdade e como que os ricos enxergam o dinheiro. É um livro muito bom e que te faz mudar a mentalidade, principalmente se você está começando, mas é um livro que, inclusive, eu pretendo reler. Depois disso, a gente tem aqui o livro do Victor Niederhofer, tá vendo? The Education of a Speculator. Esse livro é muito chato, não consegui ler muito, tá? Esse livro aqui, ó, tem até a foto dele, ó, The Education of a Speculator, mas eu pretendo ler no futuro. Aqui tem um livro do Abel Ferreira, Cabeça Fria, Coração Quente. Esperava um pouco mais, é um livro muito... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. É um livro com muita imagem, tá vendo? Então é muito fácil de ler, mas eu não acho isso bom, né? Eu queria que fosse um livro um pouquinho mais profundo. Mas é um livro maneiro, conta um pouco da trajetória dele ali no Palmeiras. Eu não sou palmeirense, tá? Mas conta um pouco da história dele. Esse aqui é um livro diário estoico, né? Então tem lembretes diários aí a partir do estoicismo. É como se fosse um diário aí, mas eu nunca usei muito não. Aqui a gente tem outros livros. Confesso que eu só li esse daqui do Thales Gomes e faz muito tempo, então eu nem lembro direito. O restante eu só dei uma fuxicada. Esse aqui eu estudei um pouco, mas eu não li um livro. Esse aqui é um livro de anotações cotidianas. E agora vamos para outra estante. Essa aqui vocês nunca viram, porque eu nunca exibi ela publicamente em nenhum vídeo. Então eu sentei aqui no chão para mostrar para vocês. E eu vou tentar passar uma visão aqui mais breve de alguns desses livros aqui que eu li, eu estudei, ou coisa e tal, e explicar para vocês. Vamos lá. Esse livro aqui é um livro muito bacana. As verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica, porque na verdade tem muita falácia, né? Coisa que a gente escuta na escola que não é verdade. Tem o Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que fala sobre riqueza, mas é um livro que eu desprezo, não gosto desse livro. Acho muito sem graça e um monte de coach tenta te empurrar a ideia de que ele é um bom livro. Beating the Streets, esse livro do Peter Lynch, li de cabo a rabo, um livro muito bom. Peter Lynch já foi um dos melhores gestores do planeta, estudei muito sobre isso na época. Aí tem outros livros aqui, ó, No More, Mr. Nice Guy, é um livro maneiro aí, para homens que estão em desenvolvimento. Não é um livro que eu acredito que seja condizente com meus princípios de virtude e tudo mais, mas é um livro bacana na época. Me fez enxergar as coisas de outra forma e me dar melhor com pessoas como um todo. Aqui tem outros livros, tá vendo? Outros livros que eu ganhei, Arte da Guerra e tudo mais, mas todos esses livros aqui são de menor relevância, tanto que eles ficam aqui no armário. E esse livro aqui, cara, foi um livro que mudou minha vida, que é um livro de marketing digital, tá? Você já deve ter visto alguma coisa, se você já trabalhou com a internet ou já pesquisou mais sobre o Érico Rocha, né? Sobre a fórmula de lançamento. Basicamente, esse livro aqui ensina por R$100 o que ele ensina no curso dele de 4, 5 mil reais. E é basicamente uma fórmula para você vender o produto digital seguindo ali um script. Óbvio que não é copiar e colar, mas é uma leitura de mundo bacana para você ler. Fora isso, tem uns livros aqui, tipo de Paulo Coelho, O Vencedor Está Só, que inclusive eu quero voltar a ler.
entre outros, mas aqui não tem mais nada de muito relevante, são livros mais de autobiografia. Aqui tem a biografia do Will Smith, aqui tem outro livro do Olavo, O Idiota, né, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tem outros livros aqui que eu ganhei de presente, outros que eu nunca li, mas aqui é um pouco um armário, né, um esconderijo aqui, porque não tem como botar tudo ali do lado de fora. Mas esses aí são os principais. E eu separei aqui para vocês também esse daqui do Jim Rogers, Street Smart, que é como se fosse a sabedoria das ruas, onde ele explica um pouco mais sobre as viagens dele ao mundo. E você deve ter percebido que ao longo desse vídeo apareceram, acho que 4 ou 5 livros desse cara aqui. Esse livro aqui do Jim Rogers, acho que os outros eu acabei não mostrando por acaso, tá? Esse aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem. Tem esse aqui, Todos os Caminhos Levam a Roma, só abrindo aqui um parênteses. É um livro excelente, tá? É um livro que fala sobre a conversão de Scott e Kimberly Kahn, que eram protestantes e se converteram à Igreja Católica. Um livro muito foda. Esse aqui é o livro que eu escrevi, tá? Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. E esse aqui é do Jim Rogers, retomando ali o que eu falava. Então, esse livro aqui também é genial, é muito gostoso de ler. É um livro que mostra um pouco da sabedoria dele. Ele acertou várias coisas, como o crescimento da China, a crise na Argentina. Ele chegou a vir no Brasil, acho que ele foi em Porto Alegre, mas foi um dos países que ele menos deu relevância aí no livro. Fora isso, eu também tenho esse daqui dele, ó, o Investment Biker, que ele conta a trajetória, tá? E esses dois aqui são uma volta ao mundo, tá? Tanto o Adventure Capitalist como o Investment Biker. Um ele fez de moto com a Paige, que era a namorada dele na época, e outro ele fez com a Nancy, posso estar enganado, mas aí ele se casou e de fato foi a mãe dos filhos dele. Além desses livros, eu tenho um outro dele que eu não estou encontrando aqui, que é A Gift to My Child, um presente para... Aqui, ó, A Gift to My Children. Um livro que ele escreveu para os filhos, é uma merda esse livro. Eu paguei, tipo, R$200 para importar dos Estados Unidos, é um livro de 70, 80 páginas. Então, esses aqui são os principais livros. Também tem esse aqui do Al Brooks, que eu já estudei um pouco. Mas eu não gosto tanto de estudar análise gráfica com a porra de um livro. E esse aqui é o meu livro, cara. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que é uma curiosidade que pouca gente sabe, que quando eu comecei a estudar sobre Bolsa de Valores, eu estava numa época muito imersa mesmo, né? Então eu acordava todo dia 4h30 da manhã, e a história que vocês já ouviram muitas vezes. E parte desse processo, eu escrevi esse livro aqui, Investindo em Sonhos. Os segredos do sucesso de um jovem de 15 anos na Bolsa de Valores. E essa aqui é a capa, a contracapa. Esse aqui sou eu na porta da B3, tá vendo? Ó? Chassi de grilo, parece um idoso. E aqui, ó, eu explico um pouco mais sobre a estratégia de Ray Dalio, Nassim Taleb, Warren Buffett, Peter Lynch, Mark Spitznagel, Eugene Fama e Charlie Munger, como você também pode fazer isso. E de fato é um livro maneiro, cara. É um livro maneiro. Eu boto ali os gráficos. Tem na Amazon, inclusive. Eu devo ter ganhado, sei lá, R$100 com esse livro, mas foi o suficiente para me fazer assim, satisfeito, entendido que aquilo ali estava registrando ali um começo de uma jornada muito bem sucedida, tá vendo? Isso aqui foi eu que fiz, tá? Olha que bizarro isso aqui, deixa eu explicar para vocês, ó. Isso aqui é o preço do ouro, tá vendo? Explicando isso, porque na verdade isso aqui é uma grande explicação sobre a inflação, né? Porque no passado todas as moedas eram conversíveis em ouro, e depois ali do tratado de Bretton Woods, nos anos 70, tudo mudou, quando Richard Nixon proibiu as pessoas de portarem ouro, que isso seria considerado um crime contra a própria nação, né? E dali em diante o papel moeda foi tomando conta, e com isso os ciclos de criação de liquidez, criação de dinheiro e tudo mais. Eu não estou lendo não, tá? Estou falando do que eu acho de fato. E depois disso, desses ciclos, vieram o quantitative easing, que é quando o governo basicamente cria liquidez do nada para comprar título de dinheiro público, e depois eles criam dinheiro do nada para injetar dinheiro em ativos financeiros, inflando a bolsa de valores e criando ciclos aí de mais liquidez e mais liquidez, o que acarretaria numa crise bizarra, pelo menos é isso que os austríacos e qualquer escola econômica com mínimo de embasamento técnico enxergue e pense. E aqui é basicamente a melhor forma de você se expor de acordo com um cenário de inflação e de crescimento, tá vendo? E aqui no meio a gente tem como o centro da questão cash, né, que é dinheiro físico, e aqui nas formas mais arriscadas, né, que vai saindo para fora dessa bolinha, a gente tem empresas emergentes e tudo mais. Então, é um livro bacana, cara. Foi uma forma que eu encontrei para documentar isso aqui. Depois eu até dei de presente para algumas pessoas que eram importantes e eu considerava, mas foi uma fase maneira e com certeza eu pretendo escrever outros livros no futuro, tanto sobre mercado, né, que eu acho que é relevante, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu estou preocupado em ganhar dinheiro, eu estou ocupado ganhando dinheiro, e nessa época aqui eu estava ocupado estudando, então isso é completamente compreensível, mas hoje eu estou muito mais ocupado com outros afazeres. Mas eu pretendo sim contar um pouco mais da minha trajetória, abrir um pouco mais disso para vocês, mas de certa forma esse canal é um meio para isso. Se você gostou desse vídeo um pouco mais imerso, um pouco mais dentro aqui do meu escritório, entendendo um pouco mais sobre
como eu modulei um pouco da minha mentalidade, um pouco mais do meu conhecimento, não deixe de se inscrever no canal e sugerir outros conteúdos. Eu já consumi vários cursos em inglês, em português, já aprendi muita coisa, e é justamente isso que modulou o caráter e a pessoa e o conhecimento que eu tenho hoje para conseguir ensinar isso aqui para vocês. Então não deixe de se inscrever no canal e acompanhar, porque a gente sempre documenta um pouco dessa trajetória de viver de mercado, de crescer na vida, de ficar de fato mais forte, mais virtuoso, mais rico, mais próspero, e essa trajetória passa também por esse canal. Conta comigo, tamo junto, é só o começo e até a próxima. Tchau, tchau!